quero convidar você para seguir nosso perfil, né? Tanto nas redes sociais, aí, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá bom? Portal Tarouba News também. A gente fez aqui hoje uma enquete relacionada ao assunto de agora, que nós vamos falar sobre pés. Você tem costume de comprar um sapato, né? O calçado mais confortável para os seus pés? Vamos ver aqui, ó. Você sabe como escolher o melhor calçado para o seu formato de pé? Sim, 48% diz que sabe escolher o melhor calçado. Agora, 52% diz que não. E é bem importante, viu, gente? Porque os pés bem cuidados e saudáveis, eles são fundamentais para uma qualidade de vida. E em relação ao formato dos dedos da população mundial, existem 3 tipos predominantes que a gente vai conhecer agora com o Dr. Marco Macoto. Ele é ortopedista especialista em pé e tornozelo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado pelo convite. Você viu só? O pessoal não sabe comprar sapato, né? É uma dúvida muito frequente, principalmente no consultório, né? Muitos pacientes me perguntam qual o tipo de ideal de calçado, será que isso pode causar dores no dia a dia, será as dores que eu tenho é por conta do calçado ou não? Aí, a escolha principal no calçado do dia a dia, acho que é a parte mais importante, né? Que a gente tem que orientar. E é verdade que existe 3 formatos de pés mundialmente, assim, de pessoas? Existem, na verdade, inúmeros formatos, né? Inúmeros, né? Existem alguns formatos que são predominantes em relação aos dedos, né? Tem o formato que os dedos são quase de comprimentos quase parecidos, né? Tem o pé grego e assim com um formato um pouco mais triangular e tudo mais, né? Lógico, eles são importantes, mas o mais importante mesmo é o formato geral do pé, não só nos dedos, mas na parte um pouco mais para dentro dela, né? O pé que é um pouco mais chato, o pé que é um pouco mais cavo, tem aquele arco plantar um pouco mais acentuado, o tipo de pisada, se a pessoa tem uma pisada muito pronada, que é uma pisada para fora, uma pisada muito para dentro. E junto com isso, lógico, o formato do calçado, o tipo de calçado também que a pessoa usa no dia a dia, né? Então, todo esse conjunto... Tem que tomar cuidado, exatamente, né? Para a gente saber qual que é o certo, para você não prejudicar, ter problemas futuros. Exatamente. E, por exemplo, pessoas que usam o calçado social, para mulheres principalmente, né? A gente tem até uma foto, né? Sim, sim. Vou mostrar aqui a foto, aqui, ó. A mulherada, olha só, o salto, olha como que fica, doutor. Esse é o famoso salto, né? E dependendo da parte anterior do pé, pode ser de bico fino também. Então, são 2 problemas, né? A gente consegue ver ali, lá no salto, é que toda a parte posterior do peso do corpo é projetado para a parte anterior do pé, né? E a parte, isso aumenta a carga na região anterior do pé e o formato também tem muito a ver com a formação da famosa joanete, né? Já falamos sobre isso aqui, né? Então a gente já falou outras vezes, né? Então o formato do calçado é relacionado com a altura também exagerada do salto e o uso frequente desse tipo de calçado inadequado pode causar problemas, deformidades e outras coisas mais graves, né? Tem uma pergunta chegando, doutor. Vamos ver quem está participando aqui com a gente. Eu acho que é relacionado até a Joanete. Vamos ver se é isso mesmo. Quem está participando aqui, deixa eu ver, o nome é a Clarice. Tenho Joanete, dói demais. O que eu faço? Cirurgia ou massagem resolve? Clarice, vou te falar, minhas massagens não resolvem, não. A minha Joanete não resolve, viu? Mas alivia. Então, joanete é super comum, eu vejo muito no meu consultório. É uma deformidade, na verdade, que não é um crescimento de um osso, né? Que a gente tinha falado antes, né? É um osso que ele começa a entortar por diversas razões, né? E os ossos entortando muda totalmente a distribuição de carga, o formato do pé também acaba mudando por conta disso. E dependendo da intensidade dela, pode doer. Independente do calçado que se usa junto com a joanete também pode causar dor, inflamações ou até piorar a deformidade, né? E para falar em tratamento, né, que a Clarice perguntou, existem diversos tratamentos, né? Depende muito do grau da joanete, se ela é leve, moderada ou grave. É importante ela ir buscar, né? Com certeza, avaliar, né, da parte com exames e tudo mais, o exame físico também, e ver a intensidade e qual é a causa principal dessas dores, né? Se é realmente a joanete, que às vezes a pessoa tem joanete e não tem dor. Às vezes acontece, tem isso aí.
É a forma do sapato, de repente, a forma Às de vezes pisar que está relacionada, isso, né? Às vezes a mudança do calçado já é suficiente, o tipo de estilo de calçado, a frequência com que ela usa já é suficiente para aliviar e amenizar as dores. A gente está falando de formato de sapato, a gente está aí na tela também para mostrar. Ah, então isso é uma ilustração que eu uso bastante no consultório. O doutor que trouxe, mandou para a gente, ó. Como que é, doutor? Então, os que estão com xizinho, né? São todos inadequados, principalmente para Joanete. Então, os sapatos de bico fino, os dois primeiros à esquerda. E o que eu principalmente gosto de frisar é o segundo da direita, que está com um xizinho ali. Parece ser um calçado adequado, porque ele é meio arredondadinho. Mas se ele aperta muito a parte anterior do pé, ele meio que estrangula os dedinhos ali, ele também pode ser uma das causas de formação e piora da Joanete. E muitas vezes a gente não dá muito... A gente, mas não, é só um pouquinho. Esse dedinho então, não vai mas ele é sofrer arredondado, tanto. né? Mas ele não é tão de bico fino, mas às vezes, dependendo do formato, mesmo arredondado, ele pode causar problemas. Pode trazer problemas. Aí, né? Tem que ficar atento. Eu acho que principalmente as mulheres acabam não se atentando tanto a isso, né? Ela acaba indo mais pela beleza do calçado e acaba esquecendo o conforto, né? Depende, né? Porque se a gente anda no dia a dia, é claro que a gente quer o conforto, né? Muitas mulheres buscam. Mas o sapato se torna tão bonito que às vezes a gente acaba indo pela beleza e esquecendo, né? Realmente com certeza. E o que eu sempre falo, né? Lógico, não precisa deixar de usar o calçado se você gosta muito dele e tudo mais, mas diminuir a frequência, alterar a forma e o estilo de calçados que se usam em dias alternados, por exemplo, né? Usa salto num dia, depois usa um tênisinho, depois usa uma sapatilha. Né? E fazer esse revezamento também ajuda bastante a amenizar os problemas. Tem mais foto, Alex? É isso? Vamos mostrar mais foto aqui, que o doutor mandou várias opções, né? Várias me dicas, pediram, né? Eu mandei Muito vários. Legal isso, quer ver? Vamos ver aqui para o pessoal de casa entender. É claro que quem está em casa acompanhando, se quiser participar, deixando a sua pergunta, mande para cá, tá bom? Esse pé aí, doutor, conta pra gente. Isso aí é a outra coisa que aparece bastante no consultório, principalmente os pais que trazem os filhos. O pé plano, que é um pé que não tem muito aquela curvatura. Verdade, não tem aquele buraquinho, né? É um pé chatinho, né? A maioria dos casos que me aparecem, né, principalmente adolescentes, crianças, são casos que não têm sintomas, as crianças, a maioria das vezes, não tem dor, e os pais se preocupam pelo formato do pé mesmo, né? E muitas vezes, esse tipo de pé, dependendo da faixa etária, ele vai formando a curvatura naturalmente, né? Então, nem sempre ela é uma deformidade problemática, pode trazer um problema maior, né? Uma patologia mais grave no futuro. Isso é perceptível mais em crianças e adolescentes? É muito mais frequente. Porque é o desenvolvimento deles. Exatamente. Nessa fase, os ligamentos, né, que seguram os ossos estão mais flexíveis. A criança, no geral, é mais flexível, né? E por conta disso, às vezes, esse arco plantar ele pode ficar um pouquinho mais plano, né? Essa foto aí, doutor, é a Joanete? Essa é a Joanete. Meu Deus do céu, isso aí dói, hein? Eu uso bastante para ilustrar que a Joanete não é um osso que cresce. Né? Que todo mundo fala, doutor, cresceu um osso aqui, meu pé tá maior, o osso aqui tá saltado. E, na realidade, é um osso que ele alterou o formato dele. Ele deformou para um lado mais do que para o outro. Isso pode ser... na verdade, a etiologia, a causa disso é multifatorial. Pode ser por alterações musculares, de nervos, neurológicas, pode ser alterações de ligamentos que ficam mais frouxos, ou os tendões que ficam mais frouxos, né? Na verdade, por conta disso, a pessoa tem a predisposição genética, né, de desenvolver isso aí. Então, você tem um filho, eu tenho Joanete, meu filho pode ter Joanete? Pode também não, depende muito. Às vezes o traço genético existe, mas nem sempre é hereditário. Mas também existe o traço em que muitos membros da família desenvolvem isso aí também. É bem comum. Olha esse aí, doutor. O que é essa foto? Então, isso aí é a famosa tendinose, né? E a tendinite do tendão calcâneo. Muita gente tem dor no tendão de Aquiles, né? Que antigamente se chamava Aquiles, mas hoje em dia a gente fala tendão calcâneo, né? Muitas vezes ele pode inflamar. E essa inflamação crônica, não muito bem tratada durante muito tempo, pode causar fragilidade e às vezes ele até romper. Né? E muitas vezes ele pode aumentar de volume na região posterior e causar umas calosidades, né? Então é algo que eu costumo bastante frisar com os pacientes que vêm com essas dores, cuidar e tratar o quanto antes para isso evitar de virar um problema crônico que possa se tornar uma lesão mais grave no futuro. Isso é em homem e mulher? Homem e mulher. Homem e mulher. É bem comum em atletas, principalmente aquele pessoal que joga futebol no final de semana. De vez em quando. De vez em quando. Né? Que não joga sempre. Isso, e acaba exatamente. prejudicando ainda mais, né? Exatamente.
Legal. Tem mais uma foto aí, Alex? É isso? Vamos mostrar aqui, então, as fotos que o doutor trouxe para demonstrar para vocês em casa entender. O que é isso aí, doutor? Isso aí é mais uma patologia super comum no consultório. São as famosas dores na região plantar, principalmente na região posterior do calcâneo, né? A pessoa tem dor local, é uma dor bem aguda. Ela é predominante de manhã, por isso a pessoa acorda, dá aquela primeira pisada de manhã e sente aquela dor lancinante. Às vezes, durante o dia também tem a dor, mas a tendência é sempre piorando, né? É uma inflamação de uma estrutura que chama fáscia plantar, que fica bem naquela região. Ela pode inflamar devido a várias causas. Falta de atividade física, às vezes falta de alongamento, às vezes o tipo de pisada, tipo de calçado e às vezes até o peso que a pessoa tem. E deve ser horrível isso, né? Esse tipo de incomoda dor bastante. deve incomodar. Dor no pé, gente, afinal de contas, é o pé que nos sustenta durante todo o dia, né? Todo, a nossa vida inteira, Exatamente. né? Tem bastante comentário, doutor, no Facebook. Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando. Muita gente tem Joanete, eu acho que também. Muita gente acha não, né? Porque eu sou uma delas. Olha aqui, ó. Ana Paula, gosta do sapato fechado porque tenho hiperidrose. Olha, eu escolho o sapato certo, a Cida Castro. O meu problema é a Joanete, o meu também, viu, Cida? Gente, Joanete, eu acho que pelo jeito, ó, a Priscila Guazeri, lá do Maranhão, acompanhando aqui lá de Balsas, ó, ela tem Joanete também. Um beijo pra você, Pri. Quem mais? Yasmin, pra mim é difícil achar um sapato confortável que não me machuque. Tenho Joanete nos dedos. Gente, Joanete é demais, né? Ângelo Henrique, um beijo, Ângelo. Calço 45, não aguento comprar chinelo de tanto que arrebenta. Que pezão, hein, Ângelo? Você tem, hein? Olha só, 45 é porque de repente, né, o Ângelo chinelo acaba tendo que gasta mais. Então, e o tamanho do pé. O problema de quem usa muito chinelo é a falta de amortecimento na região plantar do pé. E pode causar aquelas dores na região plantar que eu tinha falado, né? Então precisa ficar atento a isso. Exatamente. Usar muito chinelo, viu, Ângelo, né? Pode dar problema. É confortável, né? Aquele de correia lá, como diria minha avó, mas tem que tomar cuidado. Você trouxe até um pé aqui. O que é esses pés? É para ilustrar? É basicamente para ilustrar, né? As famosas patologias que apresentam nessa região. Aqui é a fáscia plantar, né? Que é aquela membrana que eu falei, que ela tem bastante possibilidade de inflamar. Aqui é o tendão calcâneo, que é o tendão de Aquiles, né? Ele pode se inflamar principalmente nessa região onde ele se insere nesse osso do calcanhar. Pode dar dor, às vezes pode até aumentar de tamanho aqui nessa região, pessoa que tem calosidade na região posterior, né, do calcanhar. E tem várias outras alterações também. Aqui não tem joanete, mas nessa região que acontece a deformidade da joanete, né, principalmente nessa parte aqui, esse ossinho que ele acaba deformando, né? E tem mais uma outra alteração, que eu não tenho em ilustração, mas às vezes pode acontecer de ter o neuroma, que a gente chama, que são as dores que acontecem por um espessamento dos nervos nessa região, né? E pode dar dor nessa região plantar do pé, pode dar choque nos dedos, pode dar também... gigantesco. Com certeza. Imagina, deve ser horrível isso, né? Doutor Marco, sempre muito legal o bate-papo com você aqui, interessante, né? Qual que é a tua rede social para o pessoal acompanhar? Gente, tem cada dica bacana lá, no entanto que essa pauta, esse assunto, eu até vi no teu Instagram, né? Sim, dá bastante assunto, viu? O meu Facebook e o meu Instagram é Dr. Dr. Marco Makoto. Eu sempre posto coisas interessantes, assuntos interessantes, alguns especialista vídeos. de pé e tornozelo, gente, tem muita coisa, né? A gente sabe que... É um assunto interminável. É interminável, né, doutor? Vai trazer outro assunto aqui pra gente em breve, tá bom? Certeza. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Uma ótima tarde, tá? Igualmente, muito obrigado. Obrigada. Gente, vamos falar a verdade, né? Pé tem muita coisa e Joanete dói demais, né? Ô, Lele, hein? Tem Joanete, ô, Luigi? Graças a Deus não, Mar. Sorte tua, viu? Porque é um sofrimento. Você viu quanta gente falando ali do Joanete, reclamando, né? Não é fácil não, viu?